Na Ucrânia, algo improvável parece ter acontecido. Um comediante com o slogan "Se não tem promessa, não tem decepção", foi eleito presidente do país de forma esmagadora. Ele obteve mais de 70% dos votos válidos e vai ficar à frente da Ucrânia durante 5 anos. Grande parte da mídia ucraniana tratou a votação como uma clara manifestação contra a política tradicional aplicada ali no país. A gente já viveu momentos parecidos no Brasil, né? Eu acredito que não com o presidente da República, mas deputados muitas vezes são eleitos. A gente já discutiu aqui no Redação algumas vezes esse chamado voto de protesto, né? Agora, olha, aí foi forte, né? Um presidente foi eleito para governar o país por 5 anos e o slogan dele é, olha, se não tem promessa, não tem decepção. Então eu imagino que ele não fez promessa de campanha alguma. Eu acho que é tão complicado isso, mas quando a gente teve uma situação semelhante aqui, não na presidência, obviamente, as pesquisas diziam que as pessoas estavam assim, eu tô tão desacreditado, que é melhor que mesmo que a pessoa não me dê promessas e aí tá tudo bem para mim. Né? Eu posso viver com essa informação do que alguém que tenha um plano de governo bem estabelecido, muitas promessas, tudo aquilo que eu quero ouvir, né? Em todas as áreas possíveis, imaginárias. Mas tem um detalhe que eu acho que é interessante, eu não sei exatamente o perfil, a produção, né, falou, ele tem uma coisa curiosa, né? Esse comediante, ele trabalha numa série onde ele interpreta um personagem que vira presidente da República. Aí ele, de verdade, virou presidente da República. Será que misturaram um pouquinho de seja, realidade né? com ficção? Exato. Mas o que eu ia falar assim... A vida imita a arte, e a arte imita a vida. A arte imita a vida também. E aí, o que eu fico pensando é assim, às vezes tem perfis dentro de comediantes, que às vezes o cara, ele é... O papel dele, né, a profissão dele é de comediante, mas ele é um cara um pouco mais ácido, envolvido com política, tal. Tem muitos comediantes nesse perfil. No Brasil, tem vários comediantes que se manifestam em relação a questões políticas, tal. Em ambos os espectros, inclusive da política de direita, esquerda, tem. E aí, muitas vezes, essas pessoas acabam ganhando popularidade, notoriedade e se tornam, sei lá, possíveis candidatos. Tô falando isso porque eu acho que existe uma diferença. Por exemplo, eu lembro o Tiririca, quando ele foi eleito deputado, ele realmente estava tirando um sarro, tal, na propaganda dele e tal. Ele falou, não, vou fazer direitinho, trabalho, etc. Mas realmente ele estava ali para puxar voto. No caso desse comediante ucraniano que virou presidente, eu não sei se ele estava ali para tirar um sarro mesmo, com toda essa situação. De fato ele esperava, né? Ou se ele, sabendo de toda essa, né, esse descrédito que existe com a política em vários lugares do mundo, não é na Ucrânia, no Brasil também, nos Estados Unidos, em vários lugares, ele se posicionou como alguém fora do âmbito político. Olha, eu sou uma opção diferente. Então, vamos lá, vamos tentar fazer alguma coisa que os políticos tradicionais não estão acostumados, né? Então, eu acho que tem esse lado aí para levar em consideração, porque às vezes não é só uma questão de comédia ou de humor com a coisa. É que a comédia, ela lida muitas vezes... É só você pegar vários programas que você deve estar acostumado a ver, sei lá, na internet, na sua televisão. Muitos programas humorísticos trabalham com sátira política, né? Sarcasmo, exatamente. Então, é natural que tenha um envolvimento com política a pessoa, a figura do humorista também. Né? Mas falando do Tiririca que você trouxe o exemplo, essa não era a pegada dele, né? Ele não fazia um humor nessa linha. Não. Mas ele foi eleito e muito fortemente, né? A produção até colocou aqui para a gente relembrar os votos. Em 2018 ele foi reeleito. Ele foi reeleito com 445.521 votos. Nas eleições de 2010, ele foi o deputado mais votado do país, com mais de 1.300.000 votos. Em 2014, ele ficou com a segunda posição entre os mais votados, com 1 milhão de votos. Então, assim, não foi uma brincadeira, não. Foi uma coisa esmagadora, né, que ele teve de votos válidos. E já foi reeleito 2 vezes. Exatamente. Está no terceiro mandato, né? Foi eleito e reeleito 2 vezes. Exatamente. E também não dá para dizer que foi só uma questão de o povo, não, eu quero fazer uma manifestação aqui, vou votar nele e tal. Mas também, exatamente como você falou, um descrédito e, olha, eu vou votar aqui para ver o que dá, porque tantas pessoas que entendem tudo de política, inclusive o maior oponente dele era um político com muita experiência já na área, já tinha sido, já atua na política há muitos anos, o maior oponente
desse presidente, de agora o atual presidente da Ucrânia, né? Então, eu acho que as pessoas estão assim, eu quero algo totalmente oposto daquilo que eu vejo no universo político. Porque está bem difícil. A Ucrânia passou por uma crise política nos últimos anos, a gente está passando há pouco mais de 3 décadas depois de um grande problema, abalo ali, ou envolvendo a Rússia e tal, aquela região. Então, de fato, nós estamos vivendo uma fase de mudanças, né? Eu quero mudar a situação. Agora, a imprensa local já se colocou assim, né? Eu acho que a partir do momento que ele sentar ali na cadeira presidencial, vai cair a ficha daquele que votou nele para entender agora, beleza, o que ele vai fazer mesmo, né? Porque eles não sabem exatamente qual é a proposta, o que ele vai fazer, né? Agora é interessante pensar que ele não é o primeiro caso, né, de comediante que vira presidente da República. Há poucos anos teve eu diria assim, sei lá, 2, 3 anos, eu acho que o presidente de algum país da América Central, não lembro se foi Nicarágua ou Honduras, que foi eleito, se a produção puder ajudar aí, Nicarágua, Honduras, algum país ali da América Central que é comediante também e foi eleito como presidente da República do país. E nessa mesma linha que aconteceu com... Como é que é o nome do presidente atual eleito da Ucrânia? Vladimir? Não é Vladimir, é Volodymyr. Volodymyr. É que eu não tô... É que se fosse no Brasil ele ia chamar Vladimir. Lá é Volodymyr, entendeu? Qual é o sobrenome dele, produção? Zelensky. Volodymyr Zelensky. Então, a mesma coisa com o Volodymyr aconteceu nesse outro país aí, né? Guatemala, o Jimmy Morales, em 2015. Então, quer dizer, né? 4 anos aí, talvez até um pouco menos. Quanto foi, produção? 68% dos votos. Parecido com o que aconteceu com ele. Então, assim, na mesma linha, olha, políticos tradicionais não me representam. Vamos tentar alguma outra coisa aqui? E aí, um comediante que se coloca como uma opção, não só de tirar sarro, eu acho que... Porque o que acontece? No caso, assim, eu lembro que teve uma vez que a gente discutiu sobre isso. Como o brasileiro não conhece muito sobre a política, né? O que envolve. Eu escolhi um vereador, um deputado, etc., no meu voto de protesto... Não faz diferença. Não faz diferença na cabeça de muita gente, apesar de, na verdade, no legislativo é quem manda mesmo, mas enfim... Agora, para o executivo, um prefeito, um governador, é um negócio um pouco mais sério e tal. Presidente da República, né? Então, nesse caso, me parece que o que aconteceu com o Volodymyr e com o Jimmy González Morales, da Guatemala, foi isso, né? Tipo, olha, é uma opção diferente dos políticos tradicionais. Leite, você falou de representatividade, né? A produção separou aqui uma pesquisa do Instituto Locomotiva e da Big Data de que 96% dos brasileiros não se sentem representados pelos políticos. E 89% acreditam que os políticos não se preparam para desempenhar o mandato. Então, realmente... essa é a visão que se tem. Essa é a visão que se tem e acaba sendo mesmo um voto de protesto para ver, vamos ver o que vai dar agora se eu votar nesse camarada aqui. E 95% deles dizem que os políticos brasileiros não são transparentes. E essa questão da transparência, inclusive, ou de repente, parecer alguém que você, de alguma maneira, pelo menos conhece um pouco, porque muitas vezes você não conhece o político. Ele fez a propaganda lá, às vezes você conhece um pouco, porque você leu algo sobre a pessoa e tal. Mas é por isso que personagens midiáticos têm grandes possibilidades, em vários momentos, de se tornarem políticos com uma grande quantidade de votos, né? É só ver, no Brasil mesmo, você vai ver, por exemplo, o deputado que era ex-BBB, agora saiu do país, deu um branco, o Jean Willis, né? Ele ficou conhecido como participante de um reality show. A repercussão que deu quando houve aquele buchicho de que o Luciano Huck seria um candidato. A presidência da República. Muitos votos. Silvio Santos, que se lançou a presidente da República lá em 89, lá na primeira eleição depois das diretas já. Você vai ter o próprio João Dória ficou muito conhecido, que ele é governador do estado, principalmente por meio de programas que ele apresentou na televisão, porque ele veio, né, ele não era um político também. Você vê em outros países, o Donald Trump mesmo é um empresário, mas ficou super conhecido por causa do Aprendiz, que é um reality show que tem aqui no Brasil, né, e que começou lá nos Estados Unidos com ele. O Arnold Schwarzenegger, que virou governador da Califórnia, né?
Era o, ao invés de chamar de Terminator, era o Governator lá, eles chamavam ele. Então era assim, é muito comum isso. E eu acho que isso, você percebe, né? A gente vai falando sobre várias pessoas. Teve um outro presidente da República dos Estados Unidos que ele era ator, acho que era o Jimmy Carter, não lembro agora. Ronald Reagan, que ele era ator e tal. Por quê? Eu acho que esse descrédito com a política tradicional é um fenômeno cíclico. Não é uma coisa nova de quem está vivendo no ano de 2019, entendeu? Isso acontece ao longo da história. E aí, sempre que surge alguém que se coloca como uma opção nova, acaba ganhando a possibilidade de fazer ganhar diferente, esses votos, né? Da esperança, sabe? Do novo. Exatamente. Uma das pesquisas que foi apresentada aqui diz que 51% dos brasileiros não querem político na presidência. Né? Ou seja, é o que mostrou a pesquisa divulgada pela Gazeta do Povo no ano passado. Então, eles dizem, isso aqui é um efeito do Lava Jato, tá, não sei o quê. Mas o que a gente percebe é que a forma de se fazer política precisa mudar. A palavra política, ou se você serve na rua, eu sou político, ou eu gosto de política, ou eu quero falar sobre esse assunto, quero lutar por esse assunto, a pessoa já está em descrédito. Né? Porque eu acho que a gente vai precisar de muitos anos, como você falou, é cíclico, mas de mais alguns anos para mudar esse termo político, como se faz, para que as pessoas consigam se aproximar de forma, enfim, de conseguir escutar, né? Porque eu acho que a pessoa não quer nem escutar mais quais são as suas promessas, suas expectativas, as suas estratégias políticas para a nação que você queira governar. O Instituto Ipsos conduziu uma pesquisa, né, com 27 países, indicando o nível de radicalismo político-partidário no Brasil. Político-partidário no mundo. O Brasil supera a média internacional. Então, 32% dos brasileiros acreditam que não vale a pena conversar com outros, não vale a pena a gente discutir ideias contraditórias. A média mundial é 24%. Também não é pequena, né? Não. Mas o Brasil ficou na frente com 32%. Ou seja, não vamos falar sobre esse assunto, né? Até não porque, vamos discutir esse assunto. Bom, eu não sei quando é que essa pesquisa foi feita, mas assim, a polarização da política... Acho que não só no Brasil, mas no Brasil, que a gente consegue falar um pouco mais, dá tanta dor de cabeça que a pessoa fala, cara, melhor nem... Eu digo isso, inclusive, por mim. Não acho que não se deva discutir, acho que é legal a gente poder conversar. Mas eu realmente... Só que a gente não está conseguindo conversar. Às vezes eu estou em grupos, assim, de WhatsApp, de amigos e tal. Aí alguém começa a falar de política, eu falo, nem vou falar nada. Porque isso aqui é só dor de cabeça, entendeu? Vou acabar com essa amizade. Tenho mais coisa para eu vou lavar uma louça. Não, eu também não entro na discussão de jeito nenhum. Não dá. E na última eleição a gente viu isso bem claramente, né? Aí grupos de família são desfeitos, né? Do WhatsApp, porque aí começa... Briga de família, porque pensam um de um jeito, outro de outro. Então, realmente aquela coisa, né? Política, religião, futebol, cada um tem o seu pensamento. Não dá para discutir muita discussão, porque senão ali pode dar uma briga. Só que a gente tinha que aprender a discutir, né, esses assuntos, né? Tinha. A colocar cada um seu ponto de vista. Mas aí é que tá. Eu acho assim, é muito saudável discutir política. Muito saudável. Sim. Mas com quem sabe discutir. Pois é. Então eu não tenho problema de conversar sobre as coisas que eu penso quando eu vejo que a outra pessoa, ela tá disponível para uma conversa. O que é raríssimo. Raríssimo. Porque o problema é que cada um quer convencer o outro. Exatamente. Não quer expor um argumento, né? Quer convencer, e é por isso que religião, política e esporte acabam entrando nesse pacote. Porque o que acontece? É possível falar dessas três coisas de maneira equilibrada. Sim. Eu posso ter uma crença religiosa, você ter outra. Eu vou expor para você as coisas que eu acredito. Você pode expor para mim as coisas que a gente acredita. A gente troca ideias. E beleza. Agora, o que acontece é natural, dentro de religião, política e esporte, eu querer dizer que aquilo que eu acredito é melhor do que o seu. Ou que você está certo. O meu time é melhor do que o seu, o meu candidato é melhor do que o seu, a minha religião, a minha crença é melhor do que a sua. Aí fica difícil, porque ninguém gosta de se sentir inferiorizado. E aí não rola um diálogo numa relação onde eu quero mostrar para você que eu sou melhor que você, tá? Qual é a chance de um diálogo acontecer Não aqui? dá certo. A gente já conversou sobre esse assunto, né? De que muitas vezes a comunicação, principalmente se for feita em grupo do WhatsApp, né? Pelo amor de Deus. Aí é pior ainda. A pessoa escreve uma coisa, entende-se outra do outro lado. Quer dizer, isso é muito comum acontecer em qualquer lugar. Conversando, que dirá escrevendo, né? Aí vira uma bola de neve. Bom, a gente vai para o intervalo agora. E no próximo bloco a gente conversa sobre um suposto túmulo de Jesus que tem sido visitado por milhares de pessoas. E sabe onde?
no Japão. Não sabia que Jesus tinha passado lá pelo Japão. A gente vai entender essa história logo depois do intervalo.